Olá, a IC Brasil conversa hoje com Fred Carvalho, diretor de Assuntos Institucionais da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, ANFAVEA, que congrega todos os fabricantes de automóveis, veículos comerciais, ônibus e caminhões do Brasil. Fred, a indústria automobilística no Brasil nos últimos 6 anos, conviveu com um cenário bastante positivo. Neste segundo mandato da presidente Dilma, as reduções de IPI foram eliminadas, o crédito ficou mais caro, o desemprego aumentou, o poder de compra caiu. Como a indústria automobilística está enfrentando este momento de desafios? Quando houve a entrada de dezenas de milhões de consumidores nessa classe que poderia comprar automóveis, a gente teve uma explosão contínua, ano a ano, crescendo, não parava de crescer. Até que nós chegamos em dezembro de 2014, ou seja, até o final do ano passado foi tudo bem. Em dezembro de 2014 saiu a extinção da redução do IPI. O que acontecia? Nós tínhamos uma classe que tinha renda para comprar pela primeira vez seu automóvel, que é o grande sonho do brasileiro. A segunda coisa, em 2015, neste ano, a gente começa a enfrentar um gigantesco problema econômico e político. E até que ponto a economia afetando a política afetando a economia, deu um engraçamento de problemas que, em realidade, o país só caminhou para baixo, com a inflação crescente, com salários, de alguma maneira, tendo aumentos, não mais ganhando da inflação. O que acabou acontecendo é que as vendas caíram e caíram fortemente. É um ambiente político bastante carregado, para dizer o mínimo. Então, o governo com suas fragilidades, disputas mesmo em relação à base de apoio ao governo no Congresso, discussões sobre esses processos de apuração de denúncias de corrupção, críticas e elogios ao judiciário. Enfim, em que medida este cenário, com componentes tão sensíveis, impacta decisões de médio e longo prazo, como novos investimentos, por exemplo? O que existia de investimento programado de 2012 a 2018, que são mais de 70 bilhões de reais, continuam mantidos, porque o investimento da indústria automobilística é programado para médio e longo prazo. Ou seja, nenhuma das associadas da ANFAVEA programa para ter bons resultados no ano 2015 ou 2016. Tanto que a gente está com a queda de vendas que a gente tem e você está inaugurando fábricas. Tem fábrica sendo inaugurada esse ano e tem fábrica sendo inaugurada o ano que vem. Ou seja, os investimentos continuam e precisam continuar de qualquer maneira, porque se sabem, por todos os estudos, que o mercado brasileiro pode estar numa fase de travessia agora, de um período mais difícil, mas tal como em todas as outras crises que nós já tivemos, esse mercado tende sempre, o Brasil teima em crescer. O Brasil gosta de crescer. Então ele está numa fase difícil, de PIB negativo, mas as apostas da ANFAVEA, dos associados da ANFAVEA, é que a gente volte a crescer. Os últimos meses registraram algumas queixas da União Europeia e do Japão em relação a políticas industriais do Brasil. Então, como é que a ANFAVEA, que congrega todos os fabricantes de veículos aqui do Brasil, como é que ela enxerga esse tipo de postura de União Europeia e Japão reclamando na Organização Mundial do Comércio em relação à suposta ajuda que o governo, por meio de decisões oficiais, estaria dando à indústria automobilística? Em realidade, Inovar Auto, que é a principal fonte de reclamação, Inovar Auto é, enfim, uma política industrial criada para o setor automotivo. É aquilo que sempre faltou, você criou essa política industrial. Você criou algumas benesses para quem investisse no Brasil. E isso, em realidade, é o que acabou provocando a primeira comunicado e reclamação junto à MC. Agora, o governo brasileiro está fazendo todas as defesas, que não é só em cima do setor automotivo, tem outros setores também envolvidos, e está
a indústria automobilística está, na medida do possível, auxiliando o governo a fazer sua defesa no devido, junto ao OMC, provando que o que a gente quer é melhorar a produtividade, melhorar a segurança, melhorar a eficiência energética, reduzir emissões, ou seja, são uma série de projetos que, em realidade, beneficiam o país, certo? E beneficiam a sociedade. Não são coisas assim, nós somos contra a importação, tanto que a gente importa hoje uma série de produtos que são vendidos aqui no Brasil. Quais foram as principais inovações proporcionadas pelos fabricantes de veículos no Brasil ao longo dos últimos anos e o que a gente pode esperar dos fabricantes daqui para frente em termos de inovação? A gente tem uma série de coisas que foram saindo. Por exemplo, foi airbag, foi ABS, agora começam a chegar os motores 3 cilindros, o famoso downsize dos motores, todo mundo aguardava, no mundo inteiro está ocorrendo. Estão começando a chegar os primeiros motores 3 cilindros com turbo. Estão começando a chegar motores cada vez mais econômicos e cada vez mais eficientes. Ou seja, você está aumentando. Eficientes também. Eficientes em termos em termos ambientais, ou seja, são veículos que fazem um consumo muito menor do que antigamente. São veículos que conseguem, movidos a etanol, ter um consumo que antigamente você só conseguia com a gasolina. Então, em realidade, você está evoluindo em termos de eficiência energética e você está evoluindo em termos de segurança. E o carro elétrico ainda vai ter chance real no Brasil? O carro elétrico ele vai acabar chegando, que é óbvio. A Anfávia, inclusive, tem projetos junto ao governo, tem brigado por isso, é mais ou menos lógico que você tenha futuramente. Por enquanto, você já tem um estabelecimento relativamente sensível dos automóveis híbridos, né? Inclusive já com proposta de produção de automóvel híbrido no Brasil, já tem uma das associadas que está propondo a ideia e, de alguma maneira, há uma tendência mais à frente de gradativamente o governo começar a liberar, digamos, os automóveis plugados na energia elétrica ou recarregáveis em energia elétrica. Por enquanto, você tem uma série de pequenas restrições, mas gradativamente essas restrições vão ser vencidas e a gente vai ter, como no restante do mundo, automóvel elétrico, automóvel híbrido, automóvel a etanol, que é uma coisa que a gente sempre esquece, o etanol é da gente e é uma alternativa renovável que os outros países não têm, que nós temos e não temos consciência do alcance social e do alcance econômico que tem essa medida dentro do país. Em várias cidades dos Estados Unidos e várias cidades da Europa, o espaço para o automóvel tem sido reduzido. Como é que os fabricantes aqui do Brasil enxergam essa tendência? Em São Paulo, hoje, as ciclovias são uma realidade, começa a ganhar espaço também em outras capitais. O que vai ser do automóvel em termos de preservação e ampliação do seu espaço nos próximos anos? Como é que os fabricantes se preocupam com esse tema? Um bom transporte público não exclui a venda do automóvel. As pessoas sempre vão querer ter um automóvel para fazer o seu deslocamento de lazer com a família, para sair com a mulher, com a namorada, etc, etc. O automóvel continua sendo altamente atrativo para o consumidor. Óbvio, você já tem uma parcela da sociedade que, de tanto ouvir falar, já, até por conforto, fala, pô, estacionamento está muito caro, não quero. Agora, de alguma maneira, se você olhar as grandes capitais mundiais, o automóvel continua vendendo muito bem, sim senhor. A utilização é que é diferenciada e a utilização é feita de uma maneira em que se existe integração de transportes. Ou seja, aqui nós temos estações de metrô que você não tem um ponto de estacionamento igual você tem nas estações junto a Nova York, que você pode parar ou o automóvel, ou a sua moto, ou a sua bicicleta. A questão é que você não tem integração de transportes. Você, por uma série de deficiências do passado, você tem uma espécie de distorção no uso nas grandes capitais. Em São Paulo, nos últimos anos, praticamente a frota é de substituição. E as pessoas não prestam atenção nisso. Ou seja, cada vez mais você apenas substitui o automóvel usado pelo automóvel novo. O usado vai para o interior. E no interior hoje se vende uma barbaridade de automóveis, já que o interior do Brasil está enriquecendo. Você não tem a menor dúvida que o dinheiro do agronegócio, boa parte vai para picape, para automóvel nacional, para automóvel importado. E, de novo, você, se olhar
boa parte dos veículos importados, e aí voltando à questão do OMC, eles estão batendo recorde de venda esse ano. Aqui no Brasil, com as restrições que diz as reclamações junto ao OMC que prejudicam as vendas. Tanto prejudica que estão batendo recorde no Brasil com restrição, imagina sem. Fred Carvalho, muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora.